Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje dedicado ao tema Avaliação focada na aprendizagem dos alunos. Para falar sobre esse tema, convidámos a doutora Anabela Serrão, investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, onde tem vindo a trabalhar no campo da Sociologia e da Educação, e é aluna de doutoramento em Sociologia atualmente. Entre 2008 e 2011 foi coordenadora nacional do PISA e do Estudo Europeu sobre Competências Linguísticas, realizado pela Comissão Europeia. Além disso, foi ainda diretora-geral adjunta do Gabinete de Avaliação Educacional entre 2009 e 2011. Agradeço em nome da Direção-Geral da Educação a disponibilidade para estar hoje aqui a refletir sobre as questões relativas à avaliação das aprendizagens. Eu é que agradeço o convite, obrigada, e por esta oportunidade também de partilhar convosco. Obrigada. Vou começar por fazer uma primeira pergunta sobre este tema. Quais são os objetivos ou as funções fundamentais da avaliação de alunos? Então, quando nós pensamos em avaliação, eu acho que a pergunta que qualquer professor deve colocar é porquê que avalia? A avaliação, de facto, pode ser utilizada para várias funções, para motivar alunos, para identificar aprendizagens anteriores, para obter feedback sobre aquilo que o professor está a ensinar naquele determinado momento, para fundamentar uma opinião, para orientar os alunos no seu percurso académico, para praticar para avaliações futuras. Quando, por exemplo, existe um exame nacional ou existe uma prova final, muito frequentemente os professores fazem com o aluno um exercício prévio para os ajudar a prepararem-se, ou então até mesmo introduzir uma avaliação para fazer uma espécie de competição entre os alunos, o que serve muitas vezes como bom motivador para alunos que já são alunos de topo e que querem ainda superar-se e ser ainda melhores. Por assim dizer, o objetivo principal, se quiséssemos resumir, não é, da avaliação, é de facto melhorar a aprendizagem dos alunos. Como sabemos, existe muita bibliografia já sobre esta temática, a avaliação pode ser definida como um processo contínuo de recolha de informação, de análise dos dados que se recolhem e de reflexão sobre essas provas, não é, esse conjunto de informação, para se poder fazer, de facto, um julgamento informado sobre a aprendizagem dos alunos e, nesse sentido, integrar essa informação para promover a melhoria das aprendizagens. E, por isso, a avaliação não deve ser apenas realizada no final de um processo, não é? Ela deve ser, de facto, introduzida ao longo de todo o processo de aprendizagem para que ela não perca este objetivo central da melhoria da aprendizagem dos alunos. Quase que poderia resumir aquilo que é a avaliação num esquema deste género, em que as perguntas fundamentais que um professor deve ter em mente quando introduz um processo de avaliação é se a avaliação fornece a informação de que se precisa naquele momento, se ela está focada em objetivos e metas claras e por isso os alunos estão a par de facto daquilo para o qual vão ser avaliados, e se o instrumento que se escolhe para fazer esse momento de avaliação é justo e é equitativo no conjunto dos alunos que estão a ser avaliados. Como sabe, a avaliação pode ser de diagnóstico, quando nós fazemos uma avaliação antes do momento de aprendizagem novo, em que aqui o que se pretende principalmente é avaliar os pontos fortes e os pontos fracos do aluno, para se poder intervir de forma precoce no processo de ensino-aprendizagem. Ela pode ser formativa, para avaliar o desempenho do aluno durante todo o processo de ensino-aprendizagem, em que o que ela principalmente permite fazer é uma regulação daquilo que são as práticas letivas e uma regulação do próprio processo de ensino-aprendizagem, neste caso ajudando não só os professores, mas também os alunos. Ou então uma avaliação sumativa
que mede o desempenho do aluno no final de um processo e geralmente é muito marcada. Existem muitos sinais que demonstram que aquela avaliação é uma avaliação sumativa, como, por exemplo, um teste de final de período ou um teste ou um exame nacional de final de ano. Aí a avaliação, efetivamente, o que quer saber é o que é que aquele aluno sabe e quantificá-lo, atribuindo-lhe uma nota ou atribuindo-lhe, efetivamente, um certificado. Portanto, uma vertente mais de classificação. Exatamente, sim. Em que medida é que, ou de que forma pode a avaliação ser utilizada para a promoção da melhoria das aprendizagens? Eu acho que, principalmente, se o professor tiver pensado que a avaliação está centrada nos alunos. Se nós pusermos não a avaliação centrada nesse tal processo de certificação ou no processo de uma espécie de atribuição de notas que permite a hierarquização dos alunos, dizendo e identificando exatamente quem é que está à frente, quem é que está atrás, não é? Como se fosse uma escala de ordenação, mas se nós centrarmos tudo o que integra o processo de ensino-aprendizagem e até o próprio processo de avaliação centrado no aluno, esse é de facto o grande objetivo e acho que se poderia resumir com um gráfico deste tipo, em que por trás e de forma englobante temos o currículo, temos metas e objetivos claramente definidos, que muitas vezes podem ser definidos a nível central, como atualmente nós temos, ou não, ou pode ser só na própria sala de aula, os professores que estabelecem com os alunos quais é que são as metas e quais é que são os objetivos daquele momento de aprendizagem ou daquele ano escolar. Temos todas as práticas pedagógicas, não é, integradas e que orientam o professor no processo de ensino-aprendizagem. E depois temos, então, de facto, aqui também a avaliação como um outro contributo para orientar, de facto, o aluno naquilo que é o seu processo de ensino-aprendizagem. E por isso, quando nós falamos em avaliação das aprendizagens, nós podemos entender a avaliação como uma avaliação para a aprendizagem ou uma avaliação como processo de aprendizagem. Eu diria que, quando pensamos na avaliação para a aprendizagem, é o professor que está no centro. Ou seja, é o professor que pretende obter um conjunto de provas ou de informações sobre a progressão de aprendizagem dos alunos, para ir fazendo este acompanhamento e indo calibrando e tentando perceber o que é que o aluno está a aprender e de que forma é que está a aprender. É o professor também que fornece o feedback em tempo útil e, ao mesmo tempo, é o professor também aqui o centro, porque é ele que integra essa informação e, ao integrá-la no processo de ensino-aprendizagem, o que ele consegue fazer é readaptar aquilo que definiu em termos de práticas letivas para aquele ano ou para aquele conteúdo específico, de forma a ir realmente auxiliando o aluno no seu processo de aprendizagem. Enquanto aprendizagem ou como aprendizagem, a avaliação reveste-se de um caráter diferente. Os alunos entram como agentes ativos, em que tomam consciência dos objetivos do seu processo de ensino-aprendizagem, tornam-se também eles intervenientes, tomam noção que têm critérios de avaliação ou desempenhos que são esperáveis que ele consiga alcançar, e envolve o estabelecimento de metas ou de objetivos, não é, para monitorizar o próprio progresso do aluno e para refletir sobre os resultados obtidos, e implica, de facto, este envolvimento do aluno porque lhes atribui a responsabilidade de desenvolverem e de alcançarem o sucesso que é esperável no seu processo de aprendizagem. Quase que podíamos pensar num esquema em que a informação é contínua, não é? É uma espécie de ciclo em que o aluno e o professor interagem de forma constante, em que ao aluno, por um lado, a avaliação dá-lhes informação clara sobre o que se espera que aprenda a cada momento, mas também lhes dá informação sobre as dificuldades e os pontos fortes que ele tem para perceber o que é que tem que melhorar, de que forma é que tem que melhorar,
E pelo lado do professor, o professor consegue também identificar lacunas ou dificuldades que existam, consegue definir estratégias alternativas de aprendizagem e, ao mesmo tempo, definir e implementar de forma precoce planos de recuperação de determinados alunos, de alunos individualmente ou até de grupos de alunos, e até, se calhar, redefinir o plano que tinha definido para o início do ano letivo. No seu conjunto, o que a avaliação focada nas aprendizagens permite é, de facto, uma avaliação do conhecimento do aluno, por um lado, a identificação do que o aluno precisa de melhorar ou reforçar, mas também a integração da informação da avaliação no próprio processo de aprendizagem, quer pelos próprios alunos, enquanto agentes ativos, quer pelos professores, enquanto a pessoa que mais orienta e que desempenha o papel de ensinar o aluno e de o orientar no seu percurso de ensino-aprendizagem. Portanto, esta vertente de utilização da informação que é recolhida no âmbito da avaliação dá-lhe este caráter mais formativo, não é? Podia falar-nos um bocadinho mais sobre a forma como esta avaliação formativa deve ser utilizada nas nossas escolas, pelos nossos professores? Sim, de facto, nós podemos dizer que a avaliação formativa é o processo contínuo de avaliação que o professor já faz na sala de aula. Muitas vezes até sem dar conta que o está a fazer. Eu costumo até dizer que às vezes convinha que o professor tivesse mais a consciência de que já faz esse processo de avaliação formativa e que já está integrado nas suas práticas letivas, para terem atenção por pormenores às vezes de registro, de integração efetiva da informação que vai obtendo, não sobre um aluno especificamente, mas sobre o aluno no contexto daquela turma ou no contexto de um grupo mais pequeno de alunos. Isto porque a avaliação formativa se refere a uma ampla variedade de métodos que os professores podem usar para realizar avaliações, identificando quer as dificuldades de aprendizagem, quer o próprio progresso durante uma aula ou uma unidade, por exemplo, curricular ou um curso. Ela ajuda, de facto, quando é feita de forma sistemática e contínua, ajuda os professores a identificarem, por exemplo, um conceito que um professor deu e que não foi bem apreendido, que os alunos ainda demonstram algumas dificuldades em ter integrado ou até terem relacionado com outras matérias que já aprenderam, e por isso permite que o professor ajuste o plano de aulas, que introduza novas técnicas, por exemplo, que às vezes são mais eficazes, ou então até fornecer apoio extra aos alunos. Porque o que faz uma avaliação formativa não é uma estrutura, não é a forma como um teste é aplicado, não é uma técnica específica, mas é realmente a forma como ela é usada. Esta tal continuidade, esta tal integração efetiva no próprio processo de ensino-aprendizagem. Porque ela permite informar durante todo o processo, não apenas num determinado período de tempo. Ela permite fazer um acompanhamento contínuo daquilo que é o processo de ensino-aprendizagem do aluno e a forma como ele está a decorrer, promovendo e até sustentando alterações àquilo que foi pré-estabelecido. Permite, efetivamente, não é, que o professor vá integrando essa informação e, ao mesmo tempo, vá tendo uma espécie de balizamento de como é que as coisas estão a correr e se estão a funcionar, porque a cada momento ele está a obter informação nova. E pode ser necessário, por exemplo, alterar planificação, exatamente, adaptar estratégias, exatamente, mas fazer aqui opções. O que a avaliação formativa permite é que elas sejam fundamentadas. Ou seja, um professor, ao alterar aquilo que tinha definido, por exemplo, para um início de ano letivo, quando fez o plano anual de letivo, permite que o professor, ao alterar porque detectou um determinado problema de aprendizagem ou porque viu que, afinal, os alunos aprenderam, até pode ser pelo lado positivo, viu que os alunos aprenderam com muito mais facilidade aquela matéria, o professor pode adaptar, mas adapta com base em informação que obteve. E, por isso, consegue depois medir se aquela adaptação foi ou não eficaz. E essa é realmente a grande vantagem, não é? É pensar na avaliação formativa como
um todo articulado e coerente, em que, por um lado, temos a avaliação formativa, temos a aprendizagem e temos a própria componente da avaliação, não é? Como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e é a integração destes três processos que permite a regulação do ensino e da própria aprendizagem dos alunos, uma vez que, por intermédio do feedback, esta avaliação formativa vai assumir uma função de comunicação constante com os alunos e comunicação eficaz. Isto porque, quando nós pensamos numa avaliação formativa bem-sucedida, nós sabemos que é preciso, por exemplo, construir perguntas eficazes, colocar aos alunos perguntas que efetivamente permitam ao professor recolher informação. E quando falo em perguntas eficazes, falo em perguntas que, sobre uma determinada matéria, o professor faz aos alunos para recolher efetivamente informação sobre se o aluno já adquiriu aquele conceito, se já consegue integrar aquele conceito no conjunto da matéria que foi dada, por exemplo, se consegue articulá-lo com situações do dia-a-dia e, por isso, perceber efetivamente se aquela matéria está consolidada ou não. Mas isto só faz sentido, não é? Se pensarmos que não se pode fazer perguntas, registar informação e não devolver informação aos alunos. É importante que o professor seja capaz de, através de um conjunto de tarefas ou até de perguntas colocadas, por exemplo, ou no início ou no final da aula, que os alunos consigam ser incentivados a demonstrar compreensão, ao mesmo tempo que o professor fornece efetivamente comentários que são eficazes, que muitas vezes podem ser até só comentários positivos. Não precisa de ser, tu ainda não percebeste isto, tens que estudar mais. Não deve ser um comentário assim. Deve ser uma coisa que permita ao aluno perceber, no caso de não ter compreendido ainda aquela matéria, perceber o que é que deve fazer para superar aquela dificuldade. E, por outro lado, faz parte desta integração da avaliação formativa e do sucesso dela no processo de ensino-aprendizagem que o professor seja capaz de, logo desde o início, estabelecer com o aluno quais as metas e quais os objetivos. É muito importante que o aluno tenha noção. Muitas vezes os conteúdos são, por assim dizer, complexos para os alunos. Estão desfasados até daquilo que é os seus interesses, do que é que são a sua realidade, daquilo que é o seu dia-a-dia. E muitas vezes é difícil para o aluno perceber porque é que tem que estudar determinada matéria. O que é que isto me vai interessar para o resto da vida, pensam eles, não é? Muitas vezes. E por isso, se foram estabelecidos metas e objetivos claros, que o aluno perceba porque é que aquilo é preciso, ou até acompanhado de algum exemplo, porque é que aquilo no futuro lhe vai ser importante, às vezes é mais fácil também que eles consigam, a cada momento, integrar a informação que vão recebendo e tornar a sua aprendizagem mais eficaz e até mais estimulante. E perceberem em que patamar do caminho é que estão. Exatamente, e o que é que lhes falta percorrer e o que é que já percorreram, que é também uma forma de reforço positivo do seu esforço, não é? Porque muitas vezes é importante também isso, não é? Para motivar os alunos. Como eu dizia logo no início, a avaliação muitas vezes deve ser usada para motivar, para dar esse estímulo, até para criar competição entre os alunos ou consigo próprio. Exatamente. Isto porque a avaliação formativa, a par daquilo que acontece com a avaliação no geral, ela permite realmente recentrar os alunos no seu processo de ensino-aprendizagem e permite, principalmente aos alunos, que eles tenham noção em que faz a questão, como dizia, tenham noção daquilo que ainda têm que percorrer e daquilo que ainda precisam de melhorar, e não apenas nas notas ou informação só provinda de determinados momentos muito específicos, não é? Porque ela pode ser também usada realmente para incentivar os alunos a desenvolver até pontos fortes
em vez de estarem só apenas a focar em pontos fracos, em dificuldades. E por isso, isto está quando bem usada, a avaliação formativa até tem, por assim dizer, uma componente muito positiva naquilo que é a própria autoestima do aluno enquanto aluno. Que é fundamental. Enquanto agente, exatamente, de aprendizagem. Porque ajuda a ganhar, a que ganhem consciência das necessidades de aprendizagem, identificando, por exemplo, pontos fortes e interesses para que eles possam assumir mais responsabilidade naquilo que é o seu processo de aprendizagem, porque o aluno é, de facto, também responsável por este seu processo de aprendizagem. Não é apenas a responsabilidade, não está apenas no professor, está também no aluno. E permite, então, assim, aumentar ou acelerar o desempenho dos alunos, ao mesmo tempo que pode ajudar, de facto, a superar determinadas dificuldades, porque também lhes dá informação a cada momento que lhes pode, por exemplo, dizer que há uma estratégia diferente, que pode ser mais útil, que o caminho pode ser antes por outro lado e não por aquele que ele estava sempre constantemente a usar. E por isso a avaliação formativa, quando dá, de facto, informações detalhadas, permite que o aluno tenha não só uma impressão geral do seu desempenho, mas também uma informação detalhada sobre cada etapa, sobre cada momento daquilo que está a aprender. Isto, claro, adaptado a cada um dos ciclos de ensino, não é? Sim, adaptado a cada um dos ciclos de ensino e até a cada momento em que estão a aprender. Porque ao longo do ano letivo, estratégias utilizadas pelos professores também vão sendo, até as estratégias de avaliação formativa, vão sendo readaptadas e reajustadas à medida que vão tomando mais consciência e mais conhecimento do grupo de alunos pelos quais estão presentes, porque, por exemplo, com uns funcionará melhor a apresentação de perguntas ou a colocação de perguntas, com outros funcionará melhor conversas, trabalhos de grupos, feedback sobre os trabalhos de grupo, debates, e por isso o professor também vai aqui introduzindo formas diferentes de avaliar e de introduzir a avaliação formativa consoante o conhecimento que vai tendo dos alunos. Isso também é importante. Pode dar-nos alguns exemplos mais concretos de práticas de avaliação formativa e já agora também relativamente ao papel do feedback, como é que o professor pode utilizá-lo no seu dia-a-dia? De facto, os professores já usam muitas estratégias de avaliação formativa. Às vezes o que eu penso que falta é que o professor tenha uma grelha onde faz um registro da informação que vai recolhendo. Muitas vezes fazem-no de forma esporádica ou é difícil manter um registro quase que diário, não é? Porque todo o trabalho que isso implica. Mas, de facto, esse é que seria realmente a utilidade, porque daria ao professor a possibilidade de ter uma espécie de uma ficha para cada aluno, onde vai integrando informação e que permitiria depois, então, ou agrupar os alunos consoante as necessidades que vão aparecendo, ou até segundo aquilo que funciona melhor com aquele conjunto de alunos, para os ajudar, de facto, a melhorar as suas aprendizagens. Mas eu poderia dizer que colocar perguntas é sempre útil. Sei lá, no início de cada aula, relativamente à matéria da aula anterior, por exemplo, ou no final da aula, para perceber se aquela matéria ficou ou não consolidada, se ficou compreendida. Por isso, perguntas é sempre um bom exemplo. Depois, outro exemplo de estratégia ou de exercícios de avaliação formativa que é fundamental é, de facto, o feedback, que deve ser o mais específico, detalhado e construtivo que os professores consigam fazer. Mas, por outro lado, existe a autoavaliação, por exemplo, que é muito importante, porque é o momento que dá ao aluno uma pausa para ele refletir sobre si, fazer um juízo de valor sobre o seu percurso e sobre o seu processo de aprendizagem, e pedindo-lhe especificamente que nesse processo de autoavaliação o aluno não só diga aquilo que conseguiu fazer e que não faça aquelas autoavaliações que às vezes os alunos dizem: este período eu fui muito bem, acho que mereço uma determinada nota. Não.
tentar fazer com que esse processo de autoavaliação, e se for escrito, se calhar até mais fácil às vezes para os alunos, eles consigam, por exemplo, identificar dificuldades, nem que seja um processo de autoavaliação orientado, em que eles têm que referir efetivamente onde é que acham que foram mais bem-sucedidos, onde é que acham que tiveram dificuldades, como é que acham que correu, por exemplo, a relação com o resto da turma, o que é que não perceberam tão bem, tentar fazer com que o processo de autoavaliação seja um pouco mais detalhado do que às vezes aquilo que o aluno faz normalmente. E outra forma de avaliação formativa que eu acho que é muito importante é, de facto, a avaliação por pares. É, se calhar, o tipo de avaliação mais difícil para nós, que somos adultos, não é? No nosso contexto profissional, mas também difícil às vezes para os alunos. Mas que é muito útil porque permite que o aluno ou o colega funcione como uma espécie de recurso de aprendizagem, que é, permite que a outra pessoa olhe para aquilo que foi a aprendizagem ou o processo de aprendizagem do outro, que diga o que é que acha que correu melhor ou pior e que crie, neste caso, entre os alunos uma espécie de cumplicidade, de uma relação de entreajuda e que, quando bem implementado, faz com que os alunos se tornem realmente efetivos agentes de ajuda uns dos outros, o que é muito eficaz porque esta cumplicidade entre colegas que querem ajudar o outro a superar uma determinada dificuldade pode ser, de facto, muito motivadora para os alunos que tenham mais dificuldades. O feedback é fundamental, muito fundamental. O professor precisa, de facto, de transmitir ao aluno aquilo que pensa sobre a informação que recolhe. Ele é uma espécie de meio de comunicação entre alunos e professores. E, por isso, é fundamental que ela seja implementada, porque é através dessa comunicação que os alunos ganham consciência sobre os seus progressos, e também sobre como é que é o caminho ou qual é a estratégia que deve seguir para superar as dificuldades. Mas para ser um feedback eficaz, ele precisa de ser mais do que uma simples mensagem. Ele precisa de dar informação suficiente que faça com que os alunos compreendam de forma eficaz aquilo que lhes está a ser transmitido, para que possa integrá-lo para os orientar a ultrapassar determinadas dificuldades. Por outro lado, os professores devem dar orientações precisas sobre também estratégias que devem ser implementadas. E é fundamental que o feedback seja realmente assim eficaz para que os alunos consigam realmente progredir. E às vezes podemos usar o feedback, podemos dar esta informação aos alunos em grupos, se for mais eficaz, ou individualmente, porque às vezes há alunos também que, dependendo das suas características individuais, também se sentem um bocado intimidados quando, ou acham mesmo que aquilo é uma crítica ao seu trabalho, e por isso podem sentir-se um pouco intimidados com aquilo que é transmitido. Então aí não ser eficaz o feedback que se deu, mas até ser, ao contrário, ser até negativo. Exatamente. Eu acho que, para terminar, eu diria que a avaliação formativa pode ser visto como uma espécie de regulador do processo ensino-aprendizagem, utilizado quer por alunos, quer por professores e até às vezes pelos pais, que têm também, através do momento de feedback dado pelos professores, têm noção de que forma é que o aluno está no seu processo de aprendizagem e de que forma é que o podem ajudar também em casa, fora do contexto escolar. Por outro lado, ela deve ser efetivamente integrada naquilo que é o processo de aprendizagem dos alunos, porque ela realmente permite aperfeiçoar e readaptar as estratégias e as práticas leitivas, e por isso ela dá um feedback que permite identificar as dificuldades dos alunos e também os pontos fortes e aquilo que o aluno sabe bem e que já está consolidado, permitindo assim avançar naquilo que é o seu conhecimento.
Muito obrigada à doutora Anabela Serrão por este bocadinho, por termos aqui refletido um bocadinho sobre esta avaliação focada nas aprendizagens. Mais uma vez percebemos que é fundamental utilizar a avaliação na prática diária, na sala de aula e fazer dela um instrumento ao serviço da melhoria das aprendizagens. Caso os nossos espectadores tenham alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, podem endereçar através do nosso endereço eletrónico webinar@dge.mec.pt. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por esta conferência online. Até ao próximo webinar. Obrigada pela vossa atenção. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.